Para repercutir estes novos dados de atividade lá dos Estados Unidos, converso agora com Danilo Igliori, economista-chefe da Nômade. Seja bem-vindo à nossa programação, meu caro. É um prazer tê-lo por aqui. Olá, Gabriel. Prazer é nosso. Sempre legal estar aqui com vocês. Meu caro, atividade lá nos Estados Unidos, dando que tipo de sinais? Continua a crescer, mas há uma preocupação principalmente com margens, que está dificultando essas empresas conseguirem repassar os custos, algo que a gente imaginava ser fácil, já que o mercado de trabalho está bem, os salários continuam crescendo e os custos estão maiores naturalmente. Vamos lá, né? Eu acho que se a gente olhasse esses mesmos números, né, no ano passado, a gente estaria, de certa forma, até comemorando, né? Porque são sinais de enfraquecimento ainda bastante sutis, né? Olhando para esses indicadores do PMI. Como você mesmo disse, fazendo um resumo, tem aí já o segundo mês com ajustes para baixo, mas muito marginalmente, e ainda no campo expansionista, né? Também tem essa informação de uma maior dificuldade de repasse de preços de um lado e de um aumento de custos do outro, que tem sido atribuídos pelas tarifas. Mas tudo ainda muito sutil, né? Se você olhar para os números puros. As preocupações vêm quando você coloca esses números num contexto mais amplo, né? E olha aí o conjunto de dados de atividade, particularmente o que está acontecendo no mercado de trabalho, né? E mais do que isso, temos que levar em consideração todas as preocupações que foram levantadas pelas autoridades monetárias na semana passada, né? E que vem repercutindo daqui para frente. Então, nesse contexto de incerteza pós-Trump, né? Em que a gente ainda não sabe direito como é que os efeitos vão se espalhar pela economia, seja das tarifas, seja das políticas imigratórias, né? Seja das reações dos próprios empresários num contexto de mais incerteza. Quando você coloca esses dados do PMI dentro desse contexto mais amplo, fica aí uma luzinha amarela piscando sim. O que preocupa? Por que a luz amarela está piscando e o que ela indica, ô Danilo? Porque a gente está em um momento de decisão para o Fed. O Fed acabou de cortar os seus juros, está preocupado com o mercado de trabalho principalmente. Há indicadores que já demonstram que o número de desempregados nos Estados Unidos se equipara na proporção 1 para 1 mesmo com o número de vagas. Isso não acontecia desde 2021, então é um indicador bastante forte de não que o desemprego vai imediatamente crescer, mas que no futuro podemos sim ter um desemprego um pouco maior para o mercado americano. O que é essa luz amarela que está piscando e o que ela indica, por favor? Olha, é exatamente, né, a possibilidade desses sinais que ainda são sutis, na verdade, ser o prenúncio de algo muito mais importante que virá pela frente, né? A gente não sabe ainda, mas pode ser simplesmente o início de uma história, né, bem mais complicada, algo que caminhe, né, para um cenário parecido de estagflação, né? Então, você mesmo disse, olha, os dados de mercado de trabalho estão mostrando aí quase como uma paralisia, né? As emissões não estão subindo ainda, né? Mas as admissões também não, estão um mercado meio travado. E as revisões que foram feitas dos dados para trás também mostram uma desaceleração mais evidente, né? Então tem uma preocupação, e acho que assim, vamos usar de novo, né, a reunião do FONC da semana passada, quer dizer o seguinte, olha, tem uma preocupação com o que está acontecendo agora, né? Embora os sinais ainda sejam sutis, no sentido que a gente ainda tem um desemprego muito baixo, ainda tem expansão de atividade, né? Os salários também estão crescendo devagarzinho, mas estão. Então, não dá para pintar um quadro ainda muito ruim com os dados que a gente tem na mão. Mas quando você coloca num contexto mais amplo, dá para ficar preocupado, né? Então, a ideia aqui é talvez o risco, né, de que esses dados mais recentes estejam simplesmente aumentando. Falar, olha, ainda não começou para valer, mas pode ser que venha. Não dá para saber ainda. Temos que ficar atento. Aguardemos. Danilo Igliori, economista-chefe da Nômade, sempre bem-vindo. Obrigado por nos ajudar a entender este dado do PMI e o contexto em que ele é publicado. Um bom trabalho a você. Até uma próxima. Até mais, Gabriel. Valeu. Grande abraço. Grato.